Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma live. Hoje nós vamos falar a rota do especialista. Vamos falar a diferença entre turbinas a gás aeroderivada e as turbinas a gás heavy duty. Certamente em algum momento você já ouviu falar sobre essas duas turbinas, sobre essas duas categorias de turbina, e hoje nós vamos bater um papo sobre elas, quais as características, tanto na operação quanto na manutenção dessas máquinas, o que é importante a gente saber para que a gente possa dominar esse conteúdo aí. Eu sou Isaías Machado, sou especialista em turbinas a gás, quero te ajudar aí a desenvolver na sua carreira, alcançar o objetivo, talvez entrar no mercado de trabalho ou até mesmo crescer dentro do seu ramo de atuação. Tá bom? Hoje vamos falar sobre a diferença entre uma turbina industrial e uma turbina aeroderivada. Algumas pessoas já ouviram falar muito, né? As turbinas heavy duty, também falaram sobre as turbinas aeroderivadas e as turbinas aeronáuticas. São as categorias que a gente tem de turbinas a gás. E o que é uma turbina a gás? Primeiro vamos falar, porque talvez você esteja aqui e não saiba bem o que é uma turbina a gás. Turbina a gás é um equipamento dinâmico, é um equipamento desenvolvido, né, para atender a uma demanda de acionamento mecânico, seja na área da construção, seja na área da manutenção, seja na área da aviação, seja na área... veja que depois da Revolução Industrial, muito se desenvolveu nos equipamentos. Na época de guerra, muita coisa se desenvolveu em função, né, das demandas de energia, de acionamento. Então, a turbina a gás derivou do ciclo Brayton e ele pôde responder muito bem às demandas tanto da aeronáutica como também na área da indústria, na engenharia propriamente dita. E com isso, né, nós temos ao longo desse tempo, desses últimos 100 anos, um grande investimento. E então a modernização, isso tem sido uma marca muito grande. As máquinas aeroderivadas, as máquinas industriais, as turbinas a gás são máquinas modernas. E elas são dotadas de um compressor que vai trazer ar para dentro da máquina e depois dentro da câmara de combustão eu vou inserir então o combustível. Esse combustível vai produzir uma expansão e essa expansão de gases, eles vão acionar então as palhetas das turbinas que vão então acionar o compressor e trazer ar para dentro da máquina. Então esse ciclo se completa e ele pode se realizar e o remanescente ele vai então acionar a carga, seja uma turbina livre, seja uma turbina aeroderivada, seja uma turbina industrial, mas ele vai poder acionar uma carga e essa carga então não é o que nos interessa aqui. E aí tem duas características básicas dessas turbinas. Uma são as turbinas aeronáuticas, que elas foram desenvolvidas basicamente para o uso aeronáutico. Principalmente na época das guerras, houve grandes investimentos para que pudesse utilizar essa energia para acionamento das aeronaves. Mas também, ao mesmo tempo, outro segmento investiu para que pudesse ser em uso industrial. Então, o conceito, o princípio é o mesmo, mas a metalurgia, o material, a engenharia propriamente dita, elas são bem separadas. Enquanto o conceito aeronáutico ele precisa, né, de materiais mais nobres, mais leves e muitas vezes até muito mais caro, as máquinas industriais prezaram, né, pela robustez. Então, veja que esses conceitos são bem diferentes. Não estamos aqui caracterizando que uma é melhor que a outra, mas são projetos distintos. Então, algumas pessoas pensam assim, olha, as turbinas industriais são mais ultrapassadas, mais antigas. Não, negativo. Até hoje se fabricam turbinas industriais de altíssima qualidade, de altíssimo padrão, com carga, com potência elevada e atende aí o parque termoelétrico de uma maneira muito ampla. Às vezes o pessoal offshore tem muito esse conceito aí, né, de que as turbinas industriais elas são obsoletas, porque eles fazem memória ou trazem à memória algumas máquinas que são antigas. Mas isso não é o padrão, não é assim, né? Turbinas industriais são máquinas modernas, máquinas atuais. As heavy duty são máquinas projetadas para o uso industrial. As máquinas aeronáuticas projetadas para o uso da aviação. E aí nesse meio tempo, nós temos então as máquinas aeroderivadas. São máquinas derivadas da aeronáutica para uso industrial. E em algum momento percebeu-se que os elevados índices, né, os indicadores de confiabilidade, de disponibilidade, haja vezes que toda a engenharia voltada para a aviação, ela acaba sendo muito mais sofisticada. Então, com isso, usou-se então toda essa tecnologia da aviação para derivar uma máquina aeronáutica para o seu uso industrial. E aí, então, nós temos hoje pelo menos esses três fragmentos ou segmentos de turbinas a gás. O do uso aeronáutico,
o das aeroderivadas, que são as máquinas derivadas da aeronáutica para uso industrial, e as máquinas industriais. Bom, olhando esses três segmentos, então nós vamos ver que as pessoas confundem que muitas vezes uma máquina é só para essa aplicação, offshore, a outra para a termoelétrica, e quando que na verdade não é, né? Nós precisamos conhecer bem esse universo, porque você vai ver as termoelétricas com o uso das máquinas industriais, mas também com o uso das máquinas aeroderivadas. Você vai ver no regime offshore muitas plataformas com máquinas industriais e outras com máquinas aeroderivadas. E você conhecendo isso, te ajuda muito a se posicionar no mercado, te ajuda muitas vezes a conhecer e então avançar na sua carreira. Então, por que conhecer a diferença de uma máquina para outra? Simplesmente pelo fato de que elas são diferentes. Se você observar, né, não apenas os detalhes construtivos, mas a forma de operar, a forma de fazer a manutenção são diferentes. Então a composição é diferente. Enquanto as máquinas industriais normalmente elas têm mancais de deslizamento, então o sistema de lubrificação é diferente, o sistema de controle das VSVs são diferentes. Então todas essas diferenças elas requerem qualificações, terminologias e também processos diferentes. Então, quando você sabe a diferenciação de uma para outra, isso te ajuda muito. Então, uma manutenção bem-sucedida, ela requer o conhecimento pleno. Às vezes, né, você vai observar uma plataforma e lá tem uma turbina instalada. Então, o camarada vai subir, vai embarcar, ele sabe que tem uma turbina, mas não saber a diferença entre uma e outra, quais as características de uma e de outro, quais são os fabricantes de uma e de outro, isso muitas vezes traz uma insegurança na hora de você fazer a manutenção. Não apenas para você, mas para todo o time, para o fornecedor, para o dono do empreendimento. Então ele vai querer que uma mão de obra seja qualificada para a execução daquela atividade. Então é importante que hoje, você que me ouve aqui, você saiba não apenas que há diferença entre as máquinas, mas que também você precisa qualificar a sua mão de obra para uso, tanto em uma quanto na outra, né? Então, já vi algumas pessoas cometerem erros muito graves por desconsiderar a diferença de uma máquina para outra. Isso envolve não apenas a segurança. Por exemplo, eu posso citar para você aqui aquele que entra no HUD da máquina. Nós temos uma máquina, tem então um compartimento, e esse compartimento lá tem a máquina lá dentro. Então, uma máquina que é industrial, ela é muito mais robusta. Então, não há um risco imediato de você ter um despaletamento, de então ter rompimentos de carcaça ali. Mas quando você vai ver uma máquina aeronáutica ou uma máquina aeroderivada, a carcaça, pelo aquele princípio que nós já falamos aqui, que é uma máquina leve, você tem o risco então de você ter um despaletamento da máquina e romper ou vazar uma palheta para fora do case da máquina. E isso põe o operador, o técnico de manutenção sob risco. Então, conhecer essa diferença faz com que você se posicione de uma maneira mais segura na máquina. Você quer ver outra questão? A questão da lubrificação. Bom, claro que você tem uma turbina que o uso mancal é mancal de babite, um mancal de deslizamento. O cuidado, a manutenção, a vida útil dele é diferente de um mancal de rolamento, que é uma máquina aeroderivada. Então, conhecer essas diferenças faz com que você tenha, né, uma peculiaridade na manutenção, no cuidado e até mesmo na operação. Então, vamos imaginar assim, olha, se você desconhece os princípios de operação de uma máquina que é lubrificada, que é operada com um mancal de rolamento, você pode cometer um equívoco, um erro e muitas vezes trazer um problema, né, um agravamento da máquina durante a sua operação ou até mesmo um erro, né, durante a manutenção. Bom, então, esses são os pontos que a gente precisa levar em consideração, que as máquinas são diferentes e que isso requer de nós, não é? Posicionamento diferente, e uma manutenção diferente e uma operação diferente. Olha, há uma outra coisa também que eu sempre levo em consideração, é o erro da utilização de ferramentas. Veja que uma turbina robusta, uma turbina mais industrial, ela tem ferramentas próprias para isso. Então, você usar uma turbina, uma ferramenta de maneira inapropriada, você pode colocar em risco não apenas a sua segurança, mas também a integridade do equipamento. Então, quando você tem uma turbina
de uso industrial, é bom você ver o catálogo de ferramentas, todo o material, para que você possa então colocar ali e posicionar de maneira segura a máquina, né? Então, vamos imaginar aqui, ó, você tem uma PGT5, uma PGT10, e então como que você pode então se posicionar lá? Olha, o sistema de movimentação de carga dentro de uma turbina heavy duty é diferente de uma máquina aeroderivada. Uma máquina heavy duty você precisa ter um sistema de suporte que aguente, né, que tenha condições de içar uma carga muito pesada, porque a carcaça, os equipamentos, todos eles são muito pesados. Então, você precisa ter um equipamento ou um sistema preparado para isso. Até a rotina de manutenção desse sistema requer esse cuidado especial, não é? Outra coisa também que é importante a gente considerar, quando você tem uma máquina aeroderivada, as ferramentas, elas precisam ser ferramentas especiais para aquilo. Imagine só que você, para abrir uma carcaça de uma turbina heavy duty, você precisa, né, de uma chave de impacto, né, de uma chave robusta, muitas vezes até mesmo, né, quem não usou, né, extensores para você poder movimentar. Quando você vai usar uma turbina aeroderivada, as ferramentas, elas precisam ser muito sensíveis, todas elas muito bem torqueadas e muito leve. Qualquer sobrecarga, você pode muitas vezes quebrar um parafuso, emperrar e muitas vezes deixar a máquina inoperante. Já vi casos em que teve que desembarcar a máquina, mas lembro 2500, porque na hora de torquear os parafusos do bico de combustível, você então quebrou aquilo ali. Agora não conseguiu remover, teve que desembarcar a máquina para que com ferramentas especiais em oficina pudesse então remover aquele parafuso. Então olha só, como que o conceito de ferramentas de manuseio é diferente. Então imagine só que se você não leva isso em consideração na hora de operar, na hora de fazer manutenção, né? Também um outro ponto também que é importante você avançar, né? Você que é um técnico de manutenção, você que é um engenheiro, é importante o monitoramento da máquina. Olha que uma máquina heavy duty, ela tem mancais de deslizamento, mancais robustos, e claro que ele tem ali o sensor de deslocamento, o sensor de temperatura, tanto no óleo como na pastilha, no mancal. Esses monitoramentos, eles precisam ser acompanhados com óleos, com características para esse tipo de mancal, para esse tipo de máquina. Então os limites e as tolerâncias são diferentes em relação ao outro. Quando você vai olhar uma turbina aeroderivada, a sensibilidade dela é maior e as características também são diferentes. Então vamos imaginar o monitoramento de um mancal de uma turbina a gás aeroderivada. Então você não vai ter um sensor de deslocamento como você tinha no mancal de Babbitt, mancal de deslocamento, seja lá um mancal da frente, o de escora, o traseiro. Agora você tem rolamentos, e aí as temperaturas são diferentes, né? As folgas, tanto axiais como radiais, são diferentes, né? Um rolamento ele não permite esse deslocamento axial e nem radial. Então o monitoramento da temperatura, contador de limalha, todas essas características, elas precisam estar inseridas nessa gestão, nesse cuidado que você vai ter com a máquina. Então é importante que um monitoramento de temperatura, de vibração, né, até mesmo da performance da máquina, seja diferente. Um outro aspecto também é o monitoramento do sistema de combustível. Já visto que, principalmente as máquinas Dry Low Emission, né, ou Dry NOx, as máquinas que são dotadas de câmeras que têm um controle de emissão, principalmente na sistema elétrico, que elas têm um cuidado excepcional, sabendo as características de uma e de outra, para que você tenha longevidade, tenha melhores condições operacionais. Então, primeira coisa, né, tratar máquinas diferentes de forma diferente. Não é apenas porque uma heavy duty e uma aeroderivada, mas porque são conceitos diferentes. Então eu sempre digo que o primeiro passo que você precisa dar quando você tem uma máquina é você conhecê-la. Então olhar os manuais, olhar os diagramas, olhar as características da máquina, esse levantamento das informações e as características principais de cada máquina é fundamental para que você tenha uma boa rotina de operação e também de manutenção, evitando expor a máquina e até mesmo a planta e as pessoas a um risco desnecessário pela ignorância, pelo desconhecimento das particularidades e características do equipamento. Portanto, né,
recomendo você olhar a folha de dado, também as características, e ver com pessoas que já operam o equipamento há mais tempo, para que você tenha, né, uma correta operação. Também é importante sempre revisar os procedimentos operacionais e de manutenção, olhando ali, não é? Olha, por que essa máquina opera dessa maneira? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Então, ter esse conceito é fundamental para que você tenha uma boa operação da máquina. Então, a máquina, ela não é simplesmente para uma operação para, não é, amadores. Veja que uma máquina de 40 milhões, ela requer uma qualificação muito especial na mão de obra dela. Então, se o operador, se o técnico de manutenção não sabe distinguir ou discernir sobre a máquina, como ele pode conduzir a operação e a manutenção do equipamento? Então, a primeira coisa, olhar os manuais, revisar os procedimentos, né, tanto de partida como parada, como também de isolamento do equipamento, como também dos limites de capacidade, limite de carga, e também até onde eu posso ir, os intervalos de manutenção do equipamento. Isso é importante. Máquinas diferentes têm vida útil diferente. Então, se você tem uma máquina que tem uma vida útil esperada, né, de 10 mil horas, você vai levar essas características para o seu plano de manutenção. Se a estimativa de vida útil da seção quente da máquina é 25 mil horas, isso vai estar compondo o seu plano de manutenção para que você tenha intervenções, intervalos apropriados para que você tenha. Às vezes algumas pessoas falam assim, não, mas eu tenho um cuidado da minha máquina, é uma máquina robusta, uma máquina aeroderivada, ou uma máquina heavy duty, uma máquina robusta, então eu tenho ali uma manutenção sob condições, então eu deixo ela até a hora que ela aguentar. Isso não é manutenção ao condition, não é manutenção sob condição, isso é desleixo, é descaso. Manutenção sob condição é quando você implementa rotinas de manutenção de tempo em tempo, com vistas, né, ao melhor aproveitamento e otimização do seu intervalo de manutenção. Então, se você venceu o prazo que era de 20 mil horas, agora você vai numa extensão complementar de boroscopia, de vibração, de análise de óleo, de ferrografia, qualquer que seja, para que você tenha melhores condições de avaliar, para ver se você pode prolongar a vida útil dela, ou você vai ter que tirar ela em um dado momento. É claro que quando você faz isso, claro que você vai estar com uma outra máquina apropriada, né, já disponível, para você poder colocar em caso que a sua análise dê negativo. Imagine que algumas pessoas dizem, não, eu estou monitorando minha máquina, e perguntam, você tem outra máquina para substituir? Não, então você está refém. Porque se você descobre que aquela máquina ela tem que ser removida naquele momento, você não tem outra máquina, você não pode deixá-la indisponível, então você não tem outra condição. Você não está com uma manutenção sob condição. Você está refém da realidade daquela máquina. Tá legal? Bom, eu não sei se aqui você está aqui dentro, se tem alguma dúvida, se você gostaria de perguntar alguma coisa, eu vou separar esse tempinho para responder essa e qualquer outra dúvida que você possa ter aí sobre as máquinas aeroderivadas, as aeronáuticas ou as heavy duty. Se você tem alguma pergunta, você pode colocar aqui embaixo que eu respondo para você, tá bom? É uma oportunidade de você tirar aí as suas dúvidas. Alguém aqui já trabalha com turbina? Coloca aqui para mim quem já trabalha com turbina. Bota um joinha aí. Quem trabalha já com turbina? Eu acho que é melhor perguntar quem não trabalha com turbina, né? Ou quem quer trabalhar com turbina, né? Olha aí, ó. Já tem o Fernando, trabalha com turbina, não é? Sim, olha, que legal, que bacana. Se puder dizer onde é, legal também, né? Falar aí. Alguma dúvida aí sobre a máquina, sobre o equipamento, sobre a rotina? Novo Pione, né? Hoje olha aí, tem aí a Tauro 60 da Sola, né? Também temos a Novo Pione que a GE comprou e hoje é na Baker Hughes, né? Então é um mercado aí se movendo aí. O TE Araucária, legal. A Dilson aqui de Cabiúnas, terminal de Cabiúnas, máquinas solar também, né?
Tem aqui, Leonardo também não atua ainda com turbina, e é legal, ele grifa bem, ele não trabalha ainda, certamente vai trabalhar, né? Está buscando essa oportunidade, né? Com certeza isso daí vai gerar para você oportunidade. O Alf fala sobre turbina a gás hidrogênio, Siemens, tem alguma diferença gritante das comuns? Olha só, as máquinas que a gente tem hoje, né, no ciclo Bright, né, elas são máquinas que usam o ar, né, o ar atmosférico. Então você tem um comburente e você tem um combustível, e então você tem uma câmara de combustão preparada para esse nível. Existem desenvolvimentos, né, evolução, assim como outros, o combustível a partir do hidrogênio, porque o hidrogênio também é uma forma de energia, mas isso ainda é um projeto muito embrionário, a gente não tem ele na escala, né, na escala comercial, né? Então está mais ainda na área de desenvolvimento. Fala sobre turbina, então, aí temos que essa daí, eu vou ficar devendo a você, né? Não temos aí muitos conceitos das turbinas a hidrogênio, na gás hidrogênio. Então, o que a gente tem hoje aí são as máquinas que queimam, seja combustível líquido ou gasoso, seja o gás, o diesel. Na área da aviação usa-se muito, né, outros combustíveis, que é AV, mas, de modo geral, o que a gente usa, em modo maior aí, são as máquinas a diesel e a gás. A gente usa o ar como comburente. Na Sola Taurus, os orifícios dos bicos e injetores são todos simétricos. Então, olha, você tem máquinas, eu creio que seja uma máquina Taurus, né, convencional, porque você também tem a máquina Taurus, que ela é para uso com baixa emissão de NOx. Mas a máquina Taurus, muitas vezes, ela tem a câmara tubo anular. E aí você tem tubos, né, bicos independentes em relação aos demais. E aí você tem um manifold de diesel e ele distribui, né, para todos os bicos. E aí cada bico desse daí ele tem um orifício, ele tem uma regulagem. Claro que quando você tem uma câmara anular, como é o caso da LM2500, como muitas outras máquinas aí, você tem então uma distribuição mais homogênea. Então você tem pontos de medição de temperatura que você pega por zoneamento. Quando você tem câmaras tubo anular, você vai ter que medir por a câmara, né? Então cada bico ele reflete a realidade de uma câmara. E aí fica complicado porque você medir em todas as câmaras, né, se torna um processo muito complicado. Imagine se você tem uma falha de um instrumento de uma determinada câmara. E você perde monitoramento, você perde a referência de spread. Então isso varia, mas de modo geral todas as câmaras elas precisam ter a mesma regulagem, não importa se é tubular, tubo anular ou propriamente anular, para que todas elas tenham a mesma produção de energia, ou seja, você joga combustível, mistura com ar e produz os gases. A LM2500 é de qual classe? Heavy Duty. Ele não trabalha no meio ainda. Quem está perguntando é o Marcos Oliveira. Então, olha, a LM2500 é uma máquina derivada da aviação. Existia um motor CF650, é um motor que voava no MD-11, em muitas aeronaves aí. E aí o que acontece? Esse motor da aeronáutica, ele então, né, foi transformado na LM2500 Base, lá na década de 70. Ao longo do tempo, essa máquina foi muito utilizada no uso na área da indústria, propriamente dito, mas também na área naval. Muitas fragatas, corvetas, muitos navios usaram essas turbinas aeroderivadas como fonte de propulsão, ou seja, essas turbinas acionavam caixas redutores que moviam, então, lá não apenas a parte elétrica, como também a parte de propulsão das embarcações. E com isso, né, ela teve uma grande evolução, um grande desenvolvimento, e depois também na área de compressão, de geração. Então, isso tudo, né, fez com que essa máquina ganhasse, né, ali o mercado de uma forma muito extensa. E aí o que a gente tem? Em um determinado momento, a GE fez um upgrade nessa máquina,
chamando a de LM2500 Plus. Então, a LM2500 Plus, ela não deriva propriamente no seu conceito de uma máquina aeronáutica. Ela é uma evolução de uma máquina aeroderivada que é a LM2500 Base. Então, quando você vê a Plus, você vai ver que é um disco a mais, então é o chamado Brisk, o estágio 0 dela, é um disco a mais para aumentar a relação de compressão, foi reforçado alguns pontos, também modificado algumas características, né, da parte estrutural, para que ela ganhasse essas características e então pudesse ser comercializada. A LM2500 Plus, hoje, né, é uma das máquinas aí também que mais vendida, principalmente aqui no Brasil. Ela é uma máquina muito popular. Inclusive aqui eu fiz uma enquete, porque na semana do dia 1, 2 e 3 de fevereiro, nós vamos ter aqui a Rota do Especialista. Vamos ter um curso, né, online e aqui gratuito sobre turbinas a gás. E aí eu perguntei ao pessoal, e aí, o que vocês preferem? A LM2500 ou a RB211? Qual a máquina que vocês querem que eu fale nesse treinamento? E aí 70% preferiu a LM2500 e 30% a máquina RB211, né? Então, simplesmente, não é porque uma é melhor que a outra, simplesmente porque você tem muito mais máquinas. Então, o pré-sal, o pós-sal, a maioria aí das plataformas novas, todas elas vieram com essa LM2500 Plus. Então, é um mercado que aqueceu para atender essa demanda dessas máquinas aí. Então, a gente vai acabar falando, né, no curso, dia 1, 2 e 3, sobre LM2500, essa máquina da GE. Tá bom? Então, todo o nosso workshop, não é que a gente vai falar só dela, a gente vai falar também dela. Mas eu preciso sempre, quando eu vou falar de uma turbina, eu preciso usar um esqueleto, né, um exemplo de máquina, senão a gente fica confundindo a terminologia, né? Por exemplo, as turbinas LM2500 tem as VSVs. Se eu vou usar as máquinas da RB211, eu vou falar sobre as bridge valve. Então, a terminologia é diferente de uma para outra. Então, eu preciso usar, né, o chassi de uma para a gente poder comentar e conversar e discutir sobre ela. Então, a gente vai falar sobre a LM2500, tá bom? Mas é uma máquina aeroderivada, né? Deixa eu ver aqui. Em planta de poço por gás lift, cujo regime de gás associado produzido é muito irregular, principalmente nas primeiras horas de partida por conta disso, o TG tende a circular muito. O que fazer para evitar isso? Bom, legal. Boa pergunta aqui. Olha, a gente tem, né, algumas máquinas acionando compressores. Alguns projetos antigos que a gente tinha na Petrobras, principalmente, e nas plantas também, usava-se as turbinas para acionar os compressores. E aí, a gente tinha muita instabilidade na compressão, em função de, muitas vezes, numa golfada de poço, se vinha muito gás, tinha que acelerar a turbina. E às vezes, né, a máquina circulava, aliviava. Então, esses altos e baixos, essa instabilidade, para a turbina, era muito complicado. Então, de um tempo para cá, passou a se utilizar muito as turbinas para gerar energia elétrica. Então, elas acionam energia elétrica e aí depois pega essa energia elétrica e aciona compressores acionados por motores elétricos. Então, a energia continua sendo a mesma, né, vindo da turbina a gás. Porém, eu tenho uma conversão dessa energia mecânica em energia elétrica, depois energia elétrica e energia mecânica para acionar o meu compressor. Então, em função disso daí, né, devolveu-se alguma estabilidade ao processo, evitando esses picos, né, e essas baixas confiabilidades das máquinas. Bom, ainda existem muitas máquinas que o compressor são acionados por turbinas a gás. Isso não é nenhum impedimento, não é algo que não funciona bem. Funciona sim, satisfatoriamente. Porém, né, você vai ter sempre que conviver com essas variações. Algumas vezes a máquina está trabalhando em baixa carga, e aí o pessoal descuida, não lava a máquina, não faz as manutenções, não calibra, e o dia que sempre tem uma demanda maior, ou às vezes até mesmo uma golfada no poço, ou alguma característica, o que vai acontecer? Vai pesar a máquina, e ela vai precisar de energia, e por ela não ter essa condição, muitas vezes a máquina fica limitando. Então,
isso é um problema. Já trabalhei com turbinas a vapor e tínhamos algum problema no governo, né? Mas nas lições eu não vi o professor comentar se a turbina a gás tem governor. Opa, legal, Marcos. Olha, inclusive, eu vou ficar devendo essa daqui para a gente falar sobre turbina a vapor e turbina a gás. Uma comparação de uma com a outra, né? Embora uma seja uma característica, a outra, são mundos de universos diferentes, mas eu acho que vale a pena a gente falar aqui. O que você acha? Se você acha que é legal, dá um joinha aí, ó. Dá um joinha aí para a gente poder eu colocar lá na minha prioridade. De repente, na semana que vem, nas lives que a gente vai começar meio-dia, semana que vem a gente vai ter live meio-dia. É um horário que eu quero ver se a gente tem mais gente assistindo. Então a gente vai falar sobre as semelhanças e diferenças de uma turbina a vapor e turbina a gás. Mas, falando sobre o governor, no caso de uma turbina a vapor, eu tenho realmente um governor. Alguns deles são mecânicos, né? Simplesmente pela força centrífuga, eles então regulam ali, né, a válvula controladora, ou seja, né, a válvula de controle de vapor para dentro da máquina, para que possa ter, né, até mesmo uma distribuição ali nas parcelizadoras. Mas no caso de uma turbina a gás, o governor seria em função do combustível. Então, normalmente você tem ali os controladores, a máquina tem então ela tem um PLC, esse PLC ela tem uma parte, né, que é o fuel control, ou o controle de combustível. Ele tem todas as lógicas, né, em tempo real, que ele pega a velocidade, pega as temperaturas, pega as características do combustível, por exemplo, né, se é líquido, se é gás, qual é o poder calorífico dele, e toda essa conta que ele faz então um trabalho para dosar o combustível para que eu possa controlar a máquina. As válvulas podem ser hidráulicas, podem ser elétricas, né? Todas elas são elétricas, hidráulicas ou elétricas, né, eletrônicas. Então, por exemplo, quando eu tenho uma válvula hidráulica, eu tenho sim um motorzinho de passo que vai ajustar a pressão de óleo para abrir ou fechar a válvula. Olha, o acionamento da válvula é hidráulico, mas o comando para o controle é eletroeletrônico, vindo do PLC. A outra máquina, às vezes, ela tem uma válvula de acionamento elétrico, mas também tem a parte eletrônica para poder fazer a movimentação dela. Então, esse é o governor de uma máquina, de uma turbina a gás. Tá bom? Difere um pouco, porque enquanto uma eu doso e controlo o gás combustível, o diesel combustível, a outra eu controlo a quantidade de vapor que vai para dentro da máquina. É claro que eu também tenho um sistema de controle de combustível na caldeira, ou nos dampers, né, se a caldeira for de recuperação. Tá joia? Mas me cobrem aí, pessoal, para que eu possa fazer aqui uma live sobre turbina a vapor e turbina a gás. Algumas pessoas, né, sempre me veem aí falando sobre turbina a gás, mas eu também tenho aí boa experiência aí trabalhando com turbina a vapor e caldeira, não apenas de recuperação, mas caldeira também, que gera vapor. Acho que é um universo muito interessante e que tem muita coisa em comum, principalmente hoje nas termoelétricas, que a gente tem aí, muitas vezes uma termoelétrica que tem a turbina a gás e a turbina a vapor, é o ciclo combinado. Então, muitas termoelétricas sendo construídas e a gente não pode simplesmente ficar só olhando um lado, né? Eu acho que o técnico, o engenheiro, a gente tem que olhar, ter essa visão holística, olhar o mercado e olhar aquilo que tem de oportunidade aí. Mais alguma pergunta aí sobre turbinas, sobre heavy duty, sobre aeroderivadas? Não sei se tem alguém aqui da área da aviação. Eu vou colocar aqui também, pessoal, e vou fazer uma live aqui com alguém da área da aeronáutica. Outro dia eu dei uma palestra lá no ITA, me deixou muito, né, orgulhoso, né? Dar uma palestra no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, foi muito legal. E lá o pessoal vive, respira essa parte da máquina aeronáutica, né? E tem muito conhecimento, é um mercado também muito amplo de turbinas a gás, então vale a pena. Eu vou ver se eu trago alguém aí para a gente bater um papo, né, sobre esse segmento aí, ciclo combinado, né? Isso aí. Também a gente pode falar aqui mais sobre ciclo combinado. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Deixa eu fazer uma informação importante para você aí. Olha,
A partir da segunda-feira, nós vamos ter aqui, né, todos os dias, meio-dia, uma live, para a gente falar sobre turbinas a gás. Vai ser sempre um conteúdo gratuito. Eu hoje trabalhei aqui, elenquei aqui uma série, né, de lives que eu quero, né, compartilhar com você. Aquilo que eu aprendi, eu quero poder compartilhar com você. Então, a partir de segunda-feira, sempre aqui, às meio-dia, nós vamos no Instagram. Eu vou ver se eu consigo me preparar para a semana que vem também colocar no YouTube, porque a gente consegue fazer as duas ao mesmo tempo. Mas eu vou pedir a você uma ajuda. Vamos trazer outros técnicos, vamos trazer outros colegas para poder a gente compartilhar, não é? Às vezes a gente tem as má notícias, às vezes tem as fake news, às vezes tem as notícias, não é, mentirosas, e a gente compartilha tanto. Às vezes tem um conteúdo de qualidade, alguém se prepara para aquilo, alguém separa um tempo, e às vezes a gente acha que não, é só uma informação que tem. Muitas pessoas perdem grandes oportunidades por não valorizar, não é, algumas pequenas oportunidades como essa daqui. Então, a partir de segunda-feira, nós vamos ter 2 lives por dias, inclusive. Vou fazer uma de manhã, uma à noite, vou ver se eu faço uma de manhã, ou uma na hora do almoço e outra à noite. Se ficar melhor, eu faço de manhã e na hora do almoço, mas eu quero trazer esse conteúdo bom para vocês. Muitas pessoas têm demandado, têm pedido. Eu sei que tem um público que trabalha embarcado e fica difícil de assistir, mas no dia 1, 2 e 3, vai ser uma terça, quarta e quinta-feira, a primeira semana de fevereiro. Nós vamos então engrenar aqui numa rota do especialista. Vai ser uma semana intensa de treinamento para você. Estou definindo qual é o conteúdo que a gente vai distribuir, qual o conteúdo que a gente vai falar, mas eu coloquei para o pessoal escolher entre sistema de lubrificação ou sistema de vibração. Qual a ênfase que a gente vai colocar? A gente vai ter um certificado de participação de 6 horas nesse treinamento. Muitos colegas já pegaram esse certificado, né? Já puderam colocar no seu currículo, distribuir lá nas empresas, né? É uma forma também, quando alguém pega esse certificado e coloca e publica lá no LinkedIn, isso valoriza a sua mão de obra, o seu conhecimento. Então isso é muito legal, e a gente vai ter rota do especialista dia 1, 2 e 3. Então as inscrições começam provavelmente amanhã. Vou fazer de tudo para amanhã já começar as inscrições. As vagas, né, vão estar disponibilizadas. Você vai colocar o seu nome ali e vai deixar a sua vaga reservada ali, tá bom? Na semana que vem, certamente nós vamos ter uma divulgação maior sobre esse assunto, mas eu conto com você aí. E eu vou pedir a você que me ajude divulgando. Compartilhe com outros colegas, com outro amigo, com grupo de trabalho. Então vamos unir toda essa comunidade. Lá no YouTube vai ser 100% online, 100% gratuito, né? Uma semana intensa. Hoje a gente vai falar sobre lubrificação, e a gente fala sobre lubrificação de mancagem de deslizamento, de mancagem de rolamento, como que a gente diagnostica, como que a gente trata, como é que a gente opera, como é que faz manutenção. E também, se vocês escolherem, a gente pode falar também sobre o sistema de monitoramento de vibração, seja ele, né, por deslocamento, monitoramento de vibração por sensor sísmico, quais as preditivas que a gente pode implementar. Então vocês escolhem aí lá no nosso Stories, está lá para você votar a família de máquina e também qual é o tipo de sistema que a gente vai dar foco, tá bom? Espero ver vocês lá e peço que você compartilhe com outras pessoas aí. Um grande abraço aí e até a nossa próxima live aí.